Muita gente me pergunta como é que você diminui o medo na hora que você vai fazer uma apresentação. Logicamente existem muitas causas, mas algumas delas nós temos que minimizar de imediato. A primeira é conhecendo bem sobre o que você vai falar. E não precisa ter medo mas eu não sei tudo e pode vir uma pergunta que eu não saiba responder. Não tem problema. Nesse caso é melhor ser sincero, dizer que não tem aquela informação, que vai buscar e depois, posteriormente à palestra, você pode dar o retorno. Então, dominar completamente aquele assunto, ou no mais que você possa. A outra, se você puder, você mesmo montar sua apresentação e não outra pessoa, porque aí você vai ter domínio dos tempos e movimentos daquela apresentação, seja ela Prezi, PowerPoint, Impress, qualquer Keynote, qualquer uma das ferramentas mais comuns do mercado. Mas a ideia é que você realmente esteja entendendo quais são os tempos e movimentos dessa apresentação para não ter surpresas. Eu mesmo já vi muita gente que o cara está apresentando, na época era o PowerPoint, e de repente surge uma lâmina lá, um slide, que ele nem lembrava, e toma aquele susto. Então isso é muito complicado, porque a plateia ela percebe essas coisas. Então é importante que você domine também o próprio manejo da apresentação na ferramenta que você escolher. Então, domínio do assunto, monta a apresentação, ou se alguém montou para você, ensaia e tenta dominar bem a ferramenta. Um problema comum, por exemplo, que acontece com apresentações no PowerPoint é a pessoa colocar o vídeo e não colocar ele no caminho lá para ele tocar sozinho, bastando você dar um clique ou avançar na seta. Isso aí eu tenho até um outro vídeo aqui no canal onde eu mostro isso aí, como é que você coloca um vídeo dentro de um PowerPoint para não passar vergonha na hora da apresentação. Bom, Luciano, mas mesmo assim, eu fiz a apresentação, eu domino o assunto e mesmo assim eu ainda fico com medo, tá? Bom, eu já li livros, inclusive específicos, porque esse projeto, você já deve ter visto em outro vídeo, ele nasceu, o projeto Vendendo Ideias, ele nasceu quando eu estava fazendo uma disciplina de pós-graduação aqui na Universidade de Brasília e o meu colega de grupo congelou durante a apresentação. E foi uma coisa horrível, né? Ele começou a gaguejar, depois ele travou de vez, e quanto mais nós tentávamos ajudar, mais complicado. Ele ficava mais... Resumindo, chegou um momento que ele simplesmente não falou mais nada. Como o grupo tinha se preparado, a gente cobriu aquilo ali e acabamos passando na apresentação. E ele trabalhava no departamento lá. Ele ficou com tanta vergonha que ele não apresentou o paper. Era só fazer um resumo, apresentar, e ele teria passado na disciplina. E ele ficou com tanta vergonha que acabou não fazendo. Mas, voltando à história. Uma das coisas que você pode fazer para minimizar o medo é você descarregar a adrenalina. Porque você vai estando nervoso ali, você está cheio de adrenalina no corpo. Uma que eu aprendi é o seguinte. Você pega as duas mãos, pressiona. Eu já usei, inclusive. Não é porque eu fiz centenas de palestras que às vezes não dá você fica ansioso, pode acontecer. Então essa aqui eu aprendi num dos cursos que eu fiz, que é o seguinte: você aperta fortemente a mão aqui durante 15, 20 segundos, 30 até, e depois solta. Isso aqui vai lhe deixando cada vez mais calmo. Na próxima que você fizer, testa para ver se funciona com você. Caso contrário, um dos livros que eu li, inclusive encontrei até numa das viagens que eu estava fazendo, vi no aeroporto lá a questão de medo. E aí eu li esse livro, é da americana, ela, apesar de psicóloga, ela tomava beta-bloqueador, que são medicamentos que te deixam assim bem relaxado, né, no início. E ela começou a falar desse processo. Você tem que quebrar quando começar esse processo, você tenta quebrar, ou descarrega adrenalina. Tem gente até que corre, vai fazer uma apresentação, faz uma corrida, faz um exercício, para tentar estar mais relaxado na hora da apresentação. Mas pode ser que o caso seja um pouco mais grave, aí tem que procurar realmente ajuda de um psicólogo, ou talvez até de um psiquiatra, para receitar algum remédio para acalmar. Beleza? Mas tenta essa estratégia da mão aí. 15, 20 segundos. Se você achar que precisa fazer mais, faz mais. Aperta com força,
com o máximo de força que você puder a mão. Depois você solta e relaxa. E uma dica também importante, respire. A gente às vezes vai ficando e tá ansioso e tal, e aí não respira direito. Então, a respiração é uma outra estratégia também que você pode aplicar. Começa a respirar lenta e profundamente. Talvez se alternando essas duas dicas que eu dei aí, você chegue mais tranquilo na hora da sua apresentação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.